Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar de rotacional e divergente de campos vetoriais bidimensionais. Bom, um campo vetorial bidimensional ele é gerado a partir de uma função que vai de R2 em R2. Então aqui nós temos um campo, né, gerado pela função f. Essa função f tem entradas f, f'zinha e g'zinho, onde cada uma dessas funções aqui são funções de duas variáveis. Então, entre duas variáveis, e sai uma, né? Uma variável na primeira componente, sai uma variável na segunda componente, gerando assim um campo que vai de R2 a R2. Então aqui inicialmente nós definimos a primeira componente, né, a f, como sendo 1 sobre y, e a segunda componente aqui, a g, como sendo constante igual a 0,5. Bom, então cada pontinho desse daqui a gente joga aqui na função, né, faz o cálculo e obtém um vetor correspondente, obtendo então este campo aqui de vetores. Então, para este campo de vetores aqui, em cada um desses pontos, né, a gente pode calcular tanto o rotacional quanto o divergente. E a gente quer entender, né, nesse vídeo, o que a gente pode, né, ter em mente geometricamente, né, o que seria um rotacional e o que seria um divergente num certo ponto. Bom, o rotacional, então, ele é calculado dessa forma aqui, né? Vamos supor aqui que a gente já tenha visto isso. Então, o rotacional da função f no ponto P0, ele é calculado, então, fazendo este cálculo aqui, né? Então, seria a derivada da segunda componente com relação a x, aplicado no ponto, menos a derivada da primeira componente com relação a y, aplicado no ponto. E nesse pontinho aqui, que é onde está o meu P0 aqui, né? A gente tem, nesse pontinho aqui, vamos ver, nós temos o valor 0,31. Bom, eu vou aproximar aqui um pouco esse ponto para a gente tentar entender um pouco melhor ele, tá? Então aqui está o meu ponto, agora eu troquei de lugar, né? E eu tenho o meu pontinho aqui, e vocês podem ver aqui que eu tenho um quadrado, né? Onde esse pontinho aqui está centralizado. Bom, nesse quadrado aqui, nas arestas dele, né? Eu também tenho o campo de vetores atuando. Então eu vou colocar aqui o que eu chamei aqui de seleção, né, do campo. Tá? Eu vou até pegar um ponto mais para baixo aqui, ó, para que os vetores fiquem um pouco mais diferentes, né, em módulo, para a gente entender um pouco melhor. Tá? Então, vamos começar com essa ideia aqui do rotacional. Tá? Então, o rotacional de um ponto, ele dá uma ideia de rotação, né, como o nome já sugere, né? Então seria uma rotação ou no sentido anti-horário, ou então uma rotação no sentido horário, ou ainda não ter rotação, né? Nesse caso aqui, ó, quando a gente tem a rotação, a gente calcula a rotação e ela dá um valor positivo, isso significa que nesse ponto aqui existe uma tendência, né, a ter um giro aqui nesse ponto no sentido anti-horário, porque o anti-horário, o sentido anti-horário ele é convencionado como o valor, digamos, positivo. E o horário, então, sobra para ser o negativo. Tá? Então, basicamente, o que a gente tenta passar, né, de forma geométrica, né, é isso. É que no rotacional, num ponto, ele está dando essa noção de giro. É claro que no caso tridimensional, isso é um pouco mais complicado, né? Não é mais difícil, é só mais difícil de visualizar o problema, tá? Mas a ideia é a mesma. Tá? Então, assim, eu vou tentar ser um pouco breve, mas só pra gente não ficar assim tão vago, né? Então, vocês pensam o seguinte, ó, aqui eu tenho um pontinho, tá? Eu coloquei um quadrado aqui por fora. E esse quadrado aqui, ele por enquanto tá bem grande, né? Mas vocês tenham em mente que isso aqui ele vai diminuir, ele vai ficar bem pequenininho depois, tá? Você vai aquela ideia. Então, a gente pode imaginar que em cada aresta, né, em cada aresta aqui do quadrado, o campo ele não atua de forma muito diferente. Então, se aqui no meio existe uma força atuando, que é essa daqui, em toda a aresta a gente pode considerar que essa mesma força atua igual, tá? E assim para as demais arestas. Tudo bem? Bom, eu vou desligar aqui o campo só para ficar um pouco mais fácil de enxergar. E aí assim, gente, quando a gente está falando de rotacional, a gente está com essa ideia de tendência de giro. O que faz isso aqui ter uma tendência de giro é a componente tangencial desses vetores aqui. Tá? Então, cada um desses vetores aqui, eles têm uma componente tangencial e tem uma componente ortogonal. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó. Por exemplo, esse de cima aqui. Ó.
Esse vetor aqui, ele é a soma da componente tangencial com a ortogonal. Esse daqui, esse vetor aqui, ele é a soma da componente ortogonal, com relação aqui à aresta, e a componente tangencial. Tá certo? Bom, agora nós estamos interessados, então, nessas componentes que são tangenciais, porque a gente quer olhar a tendência de giro. Então, eu vou aqui desativar as ortogonais, tá? E vou também desativar os vetores, né? Que são esses pretinhos aqui. Vamos ficar só com as tangenciais, tá? Então, olha só. Então, fazendo uma ideia bem rápida, tá? A gente pode olhar esses dois vetores aqui que são paralelos, né? Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e têm o mesmo módulo. Então, se dependesse só desses dois vetores aqui, esse quadrado não ia girar nem no sentido anti-horário, nem no sentido horário. Agora, a gente tem também esse que está em cima e esse que está embaixo. E esses dois aqui, sim, eles têm diferença, né? O de baixo é bem maior. Então, esse de baixo aqui, ele vai vencer o de cima e vai dar uma tendência de girar no sentido anti-horário. E por isso aqui o rotacional é positivo. Tá? O rotacional ele é construído com essa ideia, tá, gente? Por isso que esse número aqui coincide. Por isso que ele dá positivo quando vai no sentido anti-horário. E se a gente trocar o campo, ó, deixa eu diminuir aqui para vocês verem, tá? Então esse aqui é o nosso campo que a gente estava estudando. Agora eu vou trocar o sinal do campo. Vou trocar aqui e vou trocar aqui no de baixo também. Tá? Então eu troquei o campo. Ó, troquei o campo. E agora o que aconteceu? Ó, deixa eu desligar ele aqui. Agora, lembrando que essas que estão em verde aqui são minhas tangenciais, né? As tangenciais dessa seleção do campo aqui que eu fiz. Então agora de novo, essas aqui que são paralelas entre si e são paralelas ao eixo Y, elas são iguais, né? A mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Então essas duas aqui não vão fazer dar giro nenhum. E as que são paralelas ao eixo X, agora com sentido contrário ao eixo X, de novo a de baixo ela é maior do que a de cima, né? Então aqui vai me dar uma tendência de giro, a girar, né, no sentido horário. Então, quando eu calculo rotacional, eu vou ter um valor negativo. Quanto maior o número em módulo, né, maior é a tendência de giro. Vocês podem ver que aqui o vetor de baixo está bem grande, né? Ó, quanto mais perto da origem eu vou, mais perto desse eixo aqui, eu vou maior ele fica porque eu tenho essa divisão aqui, né? Tá? Certo, gente? Então, essa é a ideia central do rotacional. A ideia do rotacional é essa ideia de rotação. Bom, agora para o divergente, então nós vamos usar os vetores ortogonais, não mais os tangenciais. Tá? E agora para o divergente, a gente não tem mais essa ideia de rotação, e sim uma ideia de quanto o campo está entrando ou o quanto o campo está saindo, né, de um determinado ponto. Aqui de novo, tá? Aqui a gente usa, eu posso desligar aqui isso aqui por enquanto, né? A gente tem um campo atuando na periferia aqui da nossa região, no quadrado, né? Mas a ideia é que isso daqui, que agora é grande, depois ele fique bem pequenininho, tá? Então a ideia assim, é que se no ponto a gente tem um fluxo saindo ou um fluxo entrando, né? Tá indo para o ponto ou está saindo do ponto. A ideia é basicamente essa. Então para isso, a gente vai fazer similar ao de antes, só que vai pegar então agora os nossos vetores ortogonais, que são esses vermelhinhos aqui. Tá? Então a gente pode continuar com esse campo, só para a gente iniciar, né? E, bom, aqui então o que a gente vê, né? Que o mesmo campo, comparando este vetor com este daqui, né? Que são os que estão paralelos ao eixo X, o campo que entra é o mesmo campo que sai. E os que são paralelos ao eixo Y também, o mesmo campo que entra é o mesmo campo que sai. Então, por isso que o divergente aqui deu zero. Tá? Mas a gente pode pegar um outro campo, né? A gente pode pegar... eu vou ligar aqui só para a gente ver direitinho. Ó, então, esse aqui é o nosso campo que a gente está usando nesse momento. E que o divergente é zero em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que eu passo. Vocês podem ver que aqui o divergente não está mudando, né? A gente vai trocar agora. Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar x para nossa função f vai ser x. E a função g vai ser y.
E aí nós temos agora este campo aqui. Aí eu vou trazer o nosso ponto P mais perto aqui da origem, né? Vamos pegar aqui, por exemplo. E aí, só para a gente entender direitinho, eu vou desligar esse aqui, o rotacional. Então, de novo, eu vou pegar uma seleção de pontos aqui. E aí eu vou olhar para os ortogonais deles. Certo, gente? Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Eu vou desligar o campo geral e vou desligar esse aqui também. Vou ficar então olhando só para os ortogonais. Então vamos começar com este aqui e com este aqui, que são paralelos ao eixo Y. Então a gente vê que o campo que está entrando, ele é menor do que o campo que está saindo. Então, se eu comparar este com esse, eu tenho mais campo saindo do que campo entrando. Agora, este e este, que são paralelos ao eixo X. Este campo aqui que está entrando também é inferior a este campo aqui que está saindo. Então a gente vê, né, nesse caso aqui, a gente vê perfeitamente que os campos que entram são inferiores aos campos que saem. Então tem mais campo saindo do que campo entrando. Por convenção, né, o campo que sai, a gente diz que é positivo. Então nesse caso aqui a gente vai fazer um cálculo e vai ter um valor positivo que vai indicar que neste ponto aqui o campo tem mais campo saindo do que entrando. Certo? Lembrando que a gente vai fazer isso daqui depois. Né? Tá? A ideia é sempre fazer ele ir a zero. Tudo bem? A gente também, como a gente fez antes, né, a gente pode vir aqui, o nosso campo é este, né? Vou diminuir aqui de novo para a gente ver, nosso campo vetorial é este aqui. Eu posso vir aqui e trocar o sinal dele, né? Para a gente ver o que acontece. Ó, troquei o sinal tanto do X quanto tanto da F quanto do G, né? Aí o campo que não se entende nada, né? Eu vou diminuir aqui o tamanho dos vetores, né? Aquela roubadinha que eu disse para vocês, né? Que é só para visualmente entender melhor. Mas aqui a gente já vê agora direitinho. Então esse campo ele é um campo que ele aponta todo para a origem do sistema. E vocês podem ver que quanto mais perto da origem, né, menor é o vetor. Se a gente comparar este vetor aqui que está perto da origem, vocês podem perceber que ele é menor do que esses aqui que estão mais afastados da origem. Isso vale para qualquer outro lugar. E não diferente do nosso quadradinho, né? Ó, se a gente pegar o nosso quadrado aqui, nosso quadradinho, pegar o ponto P aqui, ó, vou botar em cima desse aqui. Ó. Então nós temos nosso campo, a nossa seleção do campo aqui em cima do quadradinho. E a gente vai olhar então para os vetores ortogonais desse campo, que são esses aqui. Bom, então eu vou dar um zoom aqui. E, bom, aqui não sei se está dando para ver tão bem, né? Mas este campo que está entrando aqui, ele é maior do que esse que está saindo. E esse campo que está entrando aqui, ele é maior do que esse que está saindo. Então, se a gente calcular o divergente, ele vai ter que dar negativo. Se a gente pegar e trazer mais perto da origem aqui, vai ficar mais fácil de ver. Ó. Aí o campo ele fica mais acentuado, né? Tá certo, gente? Então, se eu calculei o divergente e deu negativo, é porque tem mais campo entrando do que campo saindo. Tá? E sempre lembre, né, que tanto o divergente quanto o rotacional são resultados não desse quadrado aqui, sim no ponto, né? Então a ideia é que isso aqui, essa ideia que a gente tem aqui, só que é aplicada no pontinho, tá? Bom, esse quadrado que eu fiz aqui não é uma invenção da minha cabeça, tá? Isso daqui, ele é da teoria, né? Na verdade, assim, ó, quando a gente vai definir tanto o rotacional quanto o divergente, deixa eu ligar aqui o rotacional para vocês verem, ó. Começar pelo rotacional, tá? Quando a gente quer construir a ideia de rotacional, a gente começa definindo o que é um escoamento sobre a curva. A curva é a periferia aqui da nossa região. Essa região também não precisa ser um quadrado, não precisa ser um retângulo, ela pode ser qualquer região suave, né? Só que, claro, a gente usa um quadradinho porque é mais fácil de fazer os cálculos, né? Então, a gente começa definindo o que é o escoamento sobre essa curva, e aí depois que a gente calcula o escoamento sobre a curva, a gente divide pela área. E aí pega o resultado disso daqui quando esse quadradinho aqui, então, ele tende a zero. Esse resultado que a gente tem daqui, a gente vai definir como sendo rotacional de f no ponto P0. Tá? Só que aqui eu fui falando e aqui os vetores são ortogonais, né? Isso aí ia valer para esses aqui, né? Os tangentes, tá? Esses aqui, né? Vamos diminuir aqui.
escoamento, tá? Tudo bem, tudo que eu falei estava certinho, só que aqui quando a gente fala do escoamento, né, é com relação aos tangentes, tá? Aí depois, então, para o divergente é similar, né? Então a gente vai olhar para os vetores ortogonais, a gente vai começar definindo o que é o fluxo sobre a curva, tá? O que é o fluxo sobre a curva. Aí depois a gente divide o fluxo da curva sobre a área da curva, a área da curva não, a área que é limitada pela curva, né? E aí então a gente tem um resultado e depois a gente pega esse resultado e faz, né? A gente vê o que acontece com ele quando o quadradinho aqui quando a região, né, ela fica cada vez menor. E aí esse limite, então a gente define o divergente de f. O que acontece em ambos os casos, né, que quando a gente está fazendo esses cálculos, né, a gente encontra uma forma de calcular isso, né, de obter isso de forma bastante simples, né. No caso do divergente aqui, então é dado por essa fórmula aqui de cima, e o rotacional é dado por essa fórmula aqui de baixo. Tá? Esse campo aqui, ele é bastante simples, né? Mas se a gente voltar para o campo anterior, 1 sobre y, que também não é nada muito difícil, muito complicado, né? Mas ele vai dar para ver acho que aqui a gente vai conseguir ver uma coisa um pouco mais interessante, né? Só para vocês verem aqui. Tá. Por exemplo, ó, se eu colocar ele aqui assim, ó, vocês podem ver aqui que o escoamento, ó, se eu aumentar aqui o meu... Ó, se eu aumento aqui a minha região, ó, o escoamento dividido pela área deu 0,39. Agora, se eu fizer essa região aí ficar pequena cada vez mais, ó, este valor aqui, ele vai bater com o rotacional. Porque o rotacional, ele é o limite dessa expressão aqui quando a área vai para zero. Tá? E a mesma coisa, e similar aqui é o divergente. Tá? E o que é o escoamento? O que é o fluxo, né? Bom, o escoamento, ele é basicamente isso daqui, ó. Tu vai pegar esta aresta, e vai multiplicar pelo tamanho desse vetor, que é o vetor tangente. Se ele estiver no sentido anti-horário, a gente vai deixar ele com sinal positivo. Então isso vai acontecer aqui, e neste caso aqui, ó, se a gente der um zoom aqui, ó, vocês podem ver que neste caso aqui, o nosso vetorzinho aqui, ó, esse verdinho está no sentido anti-horário, né? Então, quando a gente for somar com essa parte aqui de cima, a gente fazer a aresta multiplicada pelo vetorzinho aqui, pelo módulo do vetor, né, o tamanho dele, só que a gente vai colocar o sinal negativo porque ele não está no sentido, ele está no sentido horário, né, ao invés do sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Então, o escoamento é isso, é a aresta vezes o campo, o tamanho do campo, a aresta vezes o tamanho do campo, a aresta vezes o tamanho do campo, aqui com o sinal negativo, porque ele aponta para o sentido horário ao invés do sentido anti-horário. E aqui também, ó, é a aresta multiplicado pelo tamanho do vetor, só que com sinal negativo, porque ele está apontando ao contrário. Então, isso aqui definiria o escoamento dessa curva aqui, né, dessa curva C neste campo. Tudo bem? E o fluxo é similar, né? Só que ao invés de a gente pegar os tangentes, a gente pega os ortogonais. Então, que seriam esses carinhas aí. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui, sim. Depois a gente pode desligar esse campo aqui. Então, aqui seria, né, no caso do fluxo, seria esta aresta, aí vezes o tamanho do vetor, apontando para fora, então é o positivo. Então, aqui seria o tamanho da aresta vezes o vetor apontando para fora positivo. Tamanho da aresta, como aponta para dentro, então a gente multiplica aqui pelo tamanho do vetor, mas troca o sinal, fica sinal negativo. E depois, por fim, aqui nós teremos essa aresta multiplicada pelo tamanho desse vetor, com o sinal negativo. Aí soma tudo, a gente tem o fluxo, divide pela área. A gente tem quase a densidade de fluxo, né? Quando a gente faz agora a área para zero, a gente tem a densidade de fluxo que acaba definindo então o divergente da F. Tudo bem? Quem tiver interesse em mais detalhes, vocês podem olhar isso na nossa apostila. Tem um capítulo que fala sobre isso, né? Uma seção, densidade de escoamento, né? E densidade de fluxo, né? Então aqui tem esse desenho, vocês podem ver que aqui a região já nem é um quadradinho, né? Inicialmente, né, a gente faz aqui como sendo uma região qualquer. Aí depois, né, a gente pega, de fato, uma região aqui retangular, nem é quadrada, é retangular,
faz os cálculos, né? Isso daqui é basicamente o que eu disse para vocês, né? Ó, escoamento sobre a curva C, a área, então, desses dois carinhas. E a gente começa aqui a fazer os cálculos, tarará, e por final aqui a gente chega na fórmula. A fórmula, ela aparece, né, naturalmente quando a gente está fazendo esses cálculos. Isso vale para o escoamento, e quando depois aqui na sequência tem a densidade de fluxo, né, a mesma coisa, ó, a gente vai pegar a mesma região, aí agora vai pegar os vetores ortogonais, começa a fazer os cálculos, e aí naturalmente aqui aparece a expressão aqui para calcular a densidade do fluxo, né, que acaba sendo o nosso divergente. Bom, pessoal, e agora que a gente já tem uma ideia do que significa geometricamente calcular o rotacional e o divergente de um campo de vetores do R2 no R2, a gente vai falar um pouco sobre o que significa ou qual é a interpretação geométrica do rotacional no caso dos campos do R3 no R3, ou seja, campos que têm 3 variáveis, x, y, z, e 3 coordenadas na saída. Aqui a gente chamou de função f, função g e função h. Então, para fazer essa transição do R2 para o R3, a gente vai começar a falar de um campo de vetores que tem a função coordenada h nula. O que significa isso? A imagem desse campo de vetores são vetores horizontais, eles não têm inclinação para cima e para baixo. Então, de certa forma, ele tem e além disso, aqui não temos a variável z, né? Então, ele parece bastante com aqueles campos que a gente viu no exemplo anterior, no caso, se eu olhar de cima aqui, né? Eu tenho um campo no plano XY, um certo ponto, e aqui eu peguei uma curvinha contornando esse ponto. A gente tinha considerado o quadrado, no caso do exemplo anterior, aqui está um círculo. Então, como nós vimos antes, se esse campo fosse um campo do R2, ele tem a tendência de girar para o sentido anti-horário. Então, é natural que o rotacional dele desse um número positivo. O que mudou aqui? Eu tenho 3 coordenadas. Ao invés de um número como sendo o resultado do rotacional, agora eu tenho um vetor, 0, 0, 2. Por que agora é um vetor? No caso do R2, a gente só precisa decidir se o campo tem uma tendência de girar no sentido anti-horário ou no sentido horário, porque o eixo de rotação é sempre um eixo paralelo ao eixo Z, como a gente pode ver aqui. Tá? É sempre para cima ou para fora, né, ou para dentro a direção pode ser na direção positiva ou negativa, mas ela é uma paralela ao eixo Z. Tá? Agora, quando eu for falar de campos do R3 no R3, isso não necessariamente acontece. Eu posso ter uma direção de giro, esse eixo de giro aqui, não ser paralela ao eixo Z. E além disso, então, eu preciso decidir como que eu vou definir, como é que eu vou decidir se está girando anti-horário ou horário, né? Uma vez que agora eu tenho 3 coordenadas aqui para tomar essa decisão. Então, para isso, a gente vai pegar um campo de vetores um pouco mais geral, que é o caso, por exemplo, se eu colocar aqui z, e aqui eu somar mais z ao quadrado. Tá? Então, notem aqui, eu vou colocar mais subdivisões aqui no campo. Eu tenho um campo que tem inclinação horizontal, né? Não é um campo horizontal, os vetores possuem inclinação, né? Então, aqui eu tenho um certo ponto P, e aqui esse vetor aqui é o rotacional do campo, definido dessa forma. Notem que antes, quando a função h era nula, essa aqui é zero, essa aqui é zero, e quando eu não tenho variável z, esse termo e esse termo também se anulam, por isso que ficou 0, 0 e um número aqui, né? Agora, como eu tenho a variável z e a função h não é nula, eu vou ter um valor aqui em cada coordenada. Esses valores aqui dão a direção e o sentido do rotacional, como está aqui. Bem, se dá a direção e o sentido do rotacional, como é que agora eu vou decidir se esse campo possui uma tendência de girar anti-horário ou horário? Para isso, eu vou utilizar a regra da mão direita. Então, para ilustrar isso e ficar um pouco mais fácil da gente imaginar, aqui no caso do exemplo anterior, né, eu vou fazer
eu vou colocar o meu polegar no sentido do eixo, né? Que foi esse vetor que a gente encontrou na mesma direção e sentido desse vetor que a gente encontrou lá, o rotacional. E os meus dedos, a direção que os meus dedos, esse movimento que os meus dedos vão fazer contornando o ponto é o sentido que vai girar o campo. Então, nesse caso aqui, tem uma tendência de girar no sentido anti-horário, quando o meu dedão acompanha esse vetor aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu apontar o meu dedão para cá, os meus dedos também vão fazer esse sentido anti-horário. Tá? Notem que o vetor rotacional, ele não é o mesma direção e sentido para todos os pontos do R3. Eu vou ocultar o campo aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. Se eu mudar o ponto que eu estou avaliando, eu vou encontrar outro rotacional. Então, por exemplo, se eu só mexer esse ponto na horizontal, na mesma altura, o rotacional se manteve constante. No entanto, se eu descer ou subir aqui, né, ele muda sua direção e sentido. Aqui, nessa malha que a gente escolheu, né, ele ainda tá com essa tendência. Aqui, por exemplo, se eu colocar o meu dedão para cá, ele tende a girar nesse movimento aqui, né. Então, vamos só pra gente visualizar aqui. Tá bem? Então, não é constante. Acontece de existirem alguns exemplos de campos de vetores do R3 no R3, que quando for calcular o rotacional, dá o vetor nulo, 0, 0, 0 para todos os pontos do R3. Nesse caso, a gente costuma dizer que o campo de vetores ele é irrotacional, ele não tem tendência de girar. E aí, então, esse vetor aqui seria o vetor nulo, tá bem? Então, esse aqui é o nosso campo. Eu posso simplificar ele um pouquinho mais para ele não ficar tão poluído aqui, né? Olha só, esse aqui é um caso. Aqui nesse ponto ficou paralelo ao eixo Z. E quando eu movimento, na horizontal continua paralelo ao eixo Z. Aqui também continuou paralelo ao eixo Z. Bom, e para encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês como que fica o cálculo do rotacional e do divergente quando eu utilizo o software WX Máxima. Aqui eu coloquei uma célula de título, isso aqui vocês não precisam colocar, é só para a gente indicar aqui o que está sendo feito, né? O que importa são esses comandos aqui. Então, por exemplo, se o exercício pede, vamos mostrar que o campo f de x, y, z aqui, dado dessa forma, 2xy, x² mais z² e 2yz, então essa aqui seria a minha f, a minha g e a minha h, é irrotacional, isto é, o rotacional do campo é nulo. Tá? Então, aqui eu coloquei de novo aquela definição de rotacional que a gente colocou antes no arquivo do GeoGebra. Tá? Então, quais são os comandos? A gente chama esse pacote, define o campo, como está aqui, lembrando que esses expoentes a gente coloca com acento circunflexo aqui, né? Pede para calcular o rotacional, aqui eu pedi para exibir a expressão, né? Então, são aquelas diferenças de derivadas parciais, tá? E aqui foi possível verificar que ele é o vetor 0, 0, 0, independente do ponto x, y, z que eu escolher. Então, quando isso acontece, o campo é irrotacional, ele não tem tendência de girar em nenhum ponto do R3. Para calcular o divergente, é parecido, né? Então, aqui eu pedi, vamos determinar o divergente no ponto 2, 1, menos 1, do campo vetorial g de x, y, z, dado por x ao cubo, vezes y ao quadrado, vezes z na primeira coordenada, x² z na segunda coordenada e x² y na terceira coordenada. Então, tá aqui, isso aqui de novo é uma célula de texto que eu incluí apenas para ficar didático e para deixar claro qual foi a pergunta, tá? Mas para calcular o divergente no software não precisa digitar isso, pode ir direto aqui para o comando. Então, se o exercício pede, dado esse campo e esse ponto, eu quero saber quanto vale o divergente desse campo nesse ponto. Então, aqui eu tenho o campo que eu defini, o g de x, y, z, chamei de g para não dar confusão com o f que a gente já tinha utilizado antes no mesmo arquivo, né? Tá aqui o campo, e aqui eu defini o que é o divergente. Lembrando que é somar a derivada da primeira coordenada do campo em relação a x,
a derivada da segunda coordenada em relação a y e a derivada da terceira coordenada em relação a z. Então, estou mandando derivar o g da primeira coordenada em relação a x, o g na segunda coordenada em relação a y e o g na terceira coordenada em relação a z. O resultado é esse aqui. Notem que a resposta depende de quem é o x, o y, o z. Então, por isso, a gente substitui 2 no lugar do x, 1 no lugar do y e menos 1 no lugar do z, porque era esse o ponto que o exercício pedia. E aí eu encontro o valor menos 12. Lembrando que esse menos 12 significa que, nesse ponto, temos uma tendência de o campo entrar, né, no ponto e não sair, certo? Por isso, o negativo que está aqui. Então tá, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.